Davi e Golias, a coragem que vem de Deus. Num vale da antiga Canaã, o ar era pesado com a tensão da guerra. De um lado, os filisteus, guerreiros temidos e orgulhosos, com suas armaduras brilhando sob o sol. Do outro, os israelitas, um exército cansado, hesitante e tomado pelo medo. E no meio do campo de batalha, uma figura colossal se erguia, sua sombra se estendendo sobre o vale. Seu nome era Golias, um gigante de Gate, e sua voz retumbava como um trovão, desafiando qualquer homem que ousasse enfrentá-lo. Por 40 longos dias, a mesma cena se repetia. Golias avançava e, com insultos e ameaças, desafiava o povo de Deus. O medo paralisava os soldados de Israel. Ninguém se atrevia a responder. O silêncio deles era a vitória diária do gigante. Isso continuou, até que um jovem pastor, vindo dos campos, apareceu no acampamento, trazendo não uma espada, mas um coração transbordando de fé e uma simples funda em suas mãos. Este jovem era Davi, o caçula de 8 irmãos. Enquanto seus irmãos mais velhos serviam no exército do rei Saul, ele tinha a humilde tarefa de cuidar das ovelhas de seu pai, Jessé. Um dia, seu pai o enviou em uma missão simples: levar pães e queijos para seus irmãos e trazer notícias do campo de batalha. E foi ali, no vale de Elá, que Davi ouviu pela primeira vez as palavras arrogantes e blasfemas do gigante filisteu. Golias não zombava apenas dos soldados, ele insultava o próprio Deus de Israel. Ao ouvir aquilo, uma chama se acendeu no coração de Davi. Ele não sentiu medo, mas uma santa indignação. Com os olhos fixos no gigante, ele perguntou aos homens ao seu redor: quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A pergunta dele ecoou no meio do silêncio temeroso. Enquanto guerreiros experientes tremiam de medo, Davi, um simples pastor, se encheu de coragem. Mas essa coragem não vinha de sua força física ou de sua habilidade em batalha. Ela nascia de uma convicção profunda e inabalável, a de que Deus lutaria por ele e por seu povo. Ele não via um gigante invencível, via uma oportunidade para que o poder de Deus fosse manifestado. A notícia da ousadia daquele jovem chegou rapidamente aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Diante do rei, Davi não demonstrou hesitação. Com uma confiança que surpreendeu a todos, ele declarou: não se desanime o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E quando Saul duvidou, Davi relembrou: o Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Convencido pela fé do rapaz, Saul ofereceu-lhe sua própria armadura real, seu capacete de bronze e sua couraça. Davi tentou vesti-los, mas sentiu-se pesado e desajeitado. Ele disse ao rei: não posso andar com isto, pois nunca o usei. Com sabedoria, ele recusou a proteção humana e escolheu confiar nas ferramentas que conhecia. Pegou seu cajado de pastor, desceu até um riacho, escolheu 5 pedras lisas e as colocou em sua bolsa. Com a funda nas mãos, ele caminhou decidido em direção ao gigante. Ao ver aquele jovem se aproximando, sem armadura, apenas com um cajado, Golias gargalhou com desprezo. Sou eu algum cão, gritou ele, para que venhas a mim com paus? O gigante o amaldiçoou em nome de seus deuses, prometendo dar sua carne às aves do céu. Mas a resposta de Davi ressoou com uma fé ainda maior. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Confiante em sua força e em sua armadura, Golias avançou, certo da vitória. Cada passo dele fazia a terra tremer. Mas Davi não recuou. Pelo contrário, ele correu ao encontro do perigo. Rapidamente, pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e a girou com toda a sua força.
A pedra voou pelo ar, um projétil minúsculo contra uma muralha de músculos e bronze. Com uma precisão divina, a pedra cravou-se na testa do gigante. O som do impacto foi seco, seguido por um silêncio chocado. Golias cambaleou por um instante, seus olhos perderam o foco, e então ele tombou com um estrondo ensurdecedor, caindo com o rosto em terra. O gigante estava morto, um simples pastor, armado com uma pedra e uma fé inabalável em Deus, havia derrotado o guerreiro mais temido dos filisteus. A imagem era surreal. O pequeno venceu o grande, a fé venceu a força. Ao verem seu campeão caído, os filisteus entraram em pânico. Ao mesmo tempo, o exército de Israel, que antes tremia de medo, soltou um grito de guerra poderoso. Eles se ergueram, cheios de uma coragem recém-descoberta, e perseguiram seus inimigos, conquistando uma vitória retumbante. Aquele dia transformou para sempre a história do povo de Deus e revelou a força extraordinária que nasce da confiança verdadeira. A vitória de Davi não foi um ato de sorte ou de habilidade humana superior. Foi um milagre nascido da fé. Ele venceu porque acreditou que a batalha pertencia ao Senhor. A história de Davi e Golias é um lembrete poderoso para todos nós. Não importa o tamanho dos gigantes que enfrentamos em nossas vidas, sejam eles o medo, a ansiedade, a dúvida ou desafios que parecem intransponíveis. Com fé, coragem e obediência a Deus, o impossível pode se tornar realidade. E aquele jovem pastor, que demonstrou uma fé tão grande, não parou por aí. Anos mais tarde, ele se tornaria o maior rei da história de Israel, um líder amado e um homem descrito como sendo segundo o coração de Deus. Sua jornada, que começou nos campos de pastoreio e teve seu ponto de virada no Vale de Elá, o levou ao trono. Até hoje, séculos depois, sua história ecoa através do tempo, inspirando gerações. É uma história que nos ensina que, diante dos gigantes da vida, a nossa maior arma não é a nossa força, mas a nossa fé. Ela nos mostra que Deus pode usar as coisas mais simples e as pessoas mais improváveis para realizar seus maiores feitos. Esta é a história de Davi e Golias, a prova de que a verdadeira coragem vem de Deus. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais histórias de fé e esperança. Até a próxima.